Pessoal, vamos falar agora sobre entrada e saída. A gente já tinha falado anteriormente um pouco sobre isso logo no início, que a gente tem dispositivos de entrada e saída. Agora a gente vai tentar falar como tratar esses dispositivos de entrada e saída. Recapitulando, e especificamente no nosso computador, nosso pequeno computador, a gente vai ter dois dispositivos. Um dispositivo de entrada, que vai ser o nosso teclado, e um dispositivo de saída, que vai ser a nossa tela. Se a gente olha um pouquinho mais de detalhe, normalmente quando se programa em entrada e saída, alguma biblioteca é usada. Uma biblioteca para gerenciar texto, eu dou um printf e vai aparecer um texto na tela, não importa que tela, que local, que coisa, alguém fez isso e eu só dou o printf. Uma biblioteca gráfica, eu mando desenhar uma figura e se vira, a figura aparece na tela. Alguma biblioteca de áudio, manda tocar esse bip, manda tocar essa música e a coisa aparece lá. Então, normalmente a gente trabalha com isso e a gente trabalha com bibliotecas que fazem esse serviço. No nosso caso, nós estamos projetando, nós vamos ter que manipular os bits. Então, em baixo nível, a gente precisa manipular os bits. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai conseguir gerenciar isso? Uma das formas de se pensar, e aqui é um diagrama só tentando facilitar esse desenho, é que a gente vai ter um pedaço da nossa memória que vai estar relacionado claramente com o vídeo. No fundo, pessoal, não é que eu pego essa memória e dou um espaço para ela. O que vai acontecer é que existe sim um estado de memória no vídeo, mas pragmaticamente eu tenho a memória do meu computador, a minha memória RAM, e eu vou ter outra área de endereçamento, outro espaço de endereçamento que vai ter a memória do vídeo, tá? Então a gente normalmente não come a nossa memória principal, a gente passa a comer outro espaço de memória e coloca outra memória a mais, tá bom? Não necessariamente o nosso dispositivo precisa ter uma memória. Vamos dar um exemplo, por exemplo, de um conector USB, um teclado que está ligado no computador. Se você ler do teclado e se aquilo ali fosse de verdade uma memória, o que ia acontecer é que essa memória você vai ler duas vezes, você lê a mesma tecla duas vezes. Então esse não é um bom momento, um bom formato para se trabalhar. Tá? E como é que funciona isso? Funciona de forma que a gente tenha o que a gente chama de saída mapeada em memória. Tá? Então nós vamos ter algo que é entrada e saída mapeada em memória. E por entrada e saída mapeada em memória significa o seguinte: toda vez que eu tenho enviar dados ou ler dados, eu vou poder editar e pegar um pedaço de memória que age como memória mesmo, e um pedaço de memória que age como periférico. Então, é algo razoavelmente simples de se pensar que a gente consiga separar nossa memória desse jeito. E no nosso caso especificamente, nós temos um mapa de memória, quer dizer, qual endereço é essa parte de cima, qual endereço é essa parte de baixo. E na hora que a gente escreve código na parte de baixo dessa memória, no fundo nós estamos escrevendo, nesse caso aqui, na nossa memória de vídeo, e na nossa memória de vídeo vai desenhar um pouquinho na nossa tela. Tá? Vamos olhar um pouquinho mais em detalhe sobre isso? Então, aqui nós temos um mapa da nossa memória, nós temos várias linhas, e o nosso dispositivo de vídeo ele tem 256 linhas por 512 colunas. Tá? E aí o que acontece é que toda vez que eu escrevo em algum lugar aqui, eu estou mapeando na nossa memória. No nosso caso específico, deixa eu trocar a cor aqui para facilitar a identificação. No nosso caso específico, eu tenho, piorou, né? Vocês não estão nem notando essa linha. Então nós temos essa linha aqui, essa linha tem 16 bits, como todas as nossas linhas de memória. A primeira posição de memória, então a gente está pegando aqui ó, a primeira posição de memória, eu tenho 16 bits, e os 16 bits vão nos dar os primeiros 16 pontos nossos aqui da tela. Então, eles vão dar nossos primeiros 16 pontos. Isso quer dizer, ó, o primeiro bit aqui tem 1, aqui eu estou falando que tem um 1. Outro bit com 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Depois eu tenho um 0 apagado. Então, a gente está falando o seguinte, para cada bit que eu tenho em memória, a gente tem do lado de cá um bit escrito 1 ou 0. Tá bom? Só que assim, a nossa memória cresce para baixo, tem uma quantidade de memória aqui para baixo. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. E se a gente fizer a nossa conta
512 dividido por 16, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 32. O que significa isso? Significa que eu tenho 32 posições de memória, da 0 até 31, referentes à nossa primeira linha. Depois mais 32 posições de memória referente à nossa segunda linha. E assim sucessivamente até a nossa última posição de memória referente à nossa última linha. Tá? Com isso, a gente consegue, então, representar um bit na nossa memória como sendo um bit, um pontinho na tela que eu acendo ou apago. Obviamente, a nossa memória é preto e branco. Se eu precisasse de uma memória com mais cores, eu gastaria mais bits para poder representar as diferentes cores que a gente tiver. Tá bom? Então, a gente consegue representar linhas da nossa tela. Certo? Dentro de cada linha, eu vou ter, então, 32 palavras, 16 bits. Dentro de cada linha, cada palavra representa 16 pontos. Eu tenho 16 bits, 16 pontos. E a gente vai pegar esses valores. E esses valores, sendo 0 ou 1 em cada bit, significa que eu estou ligando ou desligando aquele ponto lá do nosso sistema. Tudo bem? Então, isso a gente faz para sair. Só para relembrar aqui, nós temos uma posição de memória, que é o 16.384, é onde isso começa. Como a gente tem 8K, a gente vai até 24.000, como essa posição de memória. Tá? E aí, a gente vai também avançar para falar sobre entrada. Do mesmo jeito que eu já tinha falado, que aqui a gente tem um pedaço da RAM, esse pedaço aqui é a nossa memória convencional, esse pedaço aqui é o vídeo. Agora nós vamos ter um outro pedaço, que é o nosso teclado. Só para recapitular, se você lê aquela posição de memória, você tem como saber se aquele ponto está ligado ou desligado. Isso quer dizer, você consegue saber se anteriormente alguém decidiu que aquele ponto está ligado ou desligado. Basta para isso você reler aquela posição de memória, tá bom? Bom, qual a próxima coisa agora? A próxima coisa é tentar fazer uma leitura do teclado. A leitura do teclado significa o quê? Significa que, de algum jeito, alguém apertou a tecla K e essa tecla K fornece um símbolo, no nosso exemplo, fornece o código 75, tá? E o código 75 chega numa certa posição de memória, ok? Então, basta a gente ler essa posição de memória e a gente tem um resultado. E se nenhuma tecla estiver apertada, o resultado vai ser o valor zero. Então, toda vez que você lê da posição do teclado, o que vai acontecer? Se você leu zero, significa que não tem nenhuma tecla apertada. Se você leu qualquer outra coisa, ele é o código da tecla que você vai trabalhar. Tá? Poxa, mas qual é o código de qual tecla que eu estou falando? A gente tem uma tabelinha aqui para você. Então, a gente consegue identificar claramente cada um dos códigos de cada uma das instruções que a gente estiver trabalhando. Tudo bem? Bom, só para dar um exemplo, então, se a gente tiver o código A maiúsculo, 65, A minúsculo, 97. Esse aqui é o nosso que a gente chama de código ASCII. Tá? E a gente não tem todo o código ASCII aqui, mas as letras do alfabeto estão aqui. Tá? E nós temos alguns outros símbolos que a gente precisa olhar e a gente precisa mapear. Tá? Então, nós temos os números aqui, alguns símbolos desse lado aqui. Nós temos outros caracteres aqui do lado esquerdo, que são caracteres especiais, e nós temos mais algumas teclas especiais, setas e tudo mais, aqui do nosso lado direito. Então, com isso, se você lê esse caractere, você olha nessa tabela e sabe exatamente o que você está esperando. Poxa, como é que eu faço essa leitura? Leia a posição de memória que está do teclado. Poxa, mas qual é a posição de memória do teclado? No fundo, a gente tem uma posição de memória que é essa daqui. RAM 24576. Então, se você lê a posição de memória 24576, o que vai acontecer? Você vai saber se é a tecla. No nosso exemplo, apertar a letra K, vai ter o valor 75 nessa posição de memória. Qualquer instrução que eu fizer comparando com esse valor, comparando que eu fizer uma leitura dessa posição de memória, 24.576, e a gente encontrar o valor 75, significa que apertaram a tecla K minúsculo. Tudo bem? Ok, pessoal? Então, com isso, a gente consegue ler do teclado e escrever na memória. Tá bom? Ok, pessoal. Até a próxima, então.